Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite para falar sobre um tema espírita. Foi pedido pelo nosso amigo Giliardi Silva que hoje nós estivéssemos aqui para falar sobre o tema Todo bem praticado é uma virtude. E o nosso objetivo é, à luz da doutrina espírita, esclarecer o verdadeiro significado do bem e da virtude. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós iniciarmos essa explanação, como é hábito, né, nas nossas reuniões doutrinárias, nós vamos fazer uma singela prece, fechando os nossos olhos, até que nós possamos nos aclimatar psiquicamente, para elevar os nossos pensamentos ao alto e rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo, de bondade, de misericórdia, de paz, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos encoraje, hoje e sempre, com o objetivo de que nós possamos fazer reflexões em torno da caridade, que essas reflexões façam sentido para nós, a fim de nos inclinar à prática do bem e que assim nós possamos colaborar pelo nosso próprio esforço para o processo de desenvolvimento espiritual. Então que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos então começar a falar sobre esse tema. Todo bem praticado é uma virtude. Bom, o nosso objetivo aqui é explicar, à luz da doutrina espírita, que as virtudes têm o seu valor e devem ser cultivados pelo homem. A nossa base para as reflexões dessa noite é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e há um capítulo especial em O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, né? Fala sobre a filosofia moral do Cristo, traz instruções dos espíritos presentes na codificação, traz reflexões do próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e o capítulo que vai nos servir de tema será o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, que é uma das frases que mais servem para nortear o nosso pensamento espírita. Justamente a ideia de que todo o bem que a gente faz, o fato da gente falar sobre Jesus, né, dizer que nós seguimos o Cristo, nada disso é suficiente se não houver reflexão através das nossas ações. Então, o bem construtivo, a ação de caridade é indispensável, né? Sempre para que nós possamos testificar o Evangelho, como a gente costuma dizer, o que implica dizer colocar em prática aquilo que a gente estuda. Então, tendo como base o Evangelho, é importante a gente considerar aquilo que vai estar no item 3 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que Kardec coloca, né? Ele vai dizer: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ou seja, o que são as virtudes? São os exercícios da alma rumo à sua evolução espiritual. São espécies de condecorações. Mas quando a gente fala em condecorações, é sempre muito importante que a gente não utilize apenas aquela visão material do termo condecoração, né? Que parece um prêmio que a gente recebe por conta de alguma condição, alguma conquista mundana. Então, esse termo de condecoração aqui, pense sempre no sentido mais sutil possível do termo, como se fosse um reconhecimento pelo esforço, que não é nenhuma predileção, é objeto de uma lei.
de causa e efeito. Se você fez um investimento para o exercício da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo e demonstrou persistência, perseverança nisso, claramente o desenvolvimento das virtudes é uma consequência prática desse exercício. Então, quando Kardec coloca que toda a filosofia moral de Jesus se resume na caridade e humildade, ele está dizendo, dentre todas as virtudes que nós temos à nossa disposição e com o intuito de desenvolvê-las, foque nessas que são mais importantes. É como quando a gente tem muita coisa para estudar, para prestar um concurso, para fazer uma prova, e que a gente percebe que não vai dar conta de estudar tudo. Então a gente faz um trabalho específico, uma espécie de planejamento e de dedicação naquilo que realmente é importante. Porque todas as virtudes sem caridade e humildade não têm a mesma valia. Por quê? Porque essas duas virtudes, a caridade e a humildade, são as bases para que a gente possa desenvolver as demais. E elas se encontram no polo diametralmente oposto do orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, segundo o que a doutrina espírita nos explica. Então, são essas duas, caridade e humildade, que nos conduzem à eterna felicidade. E aí a gente pensa. Mas, como virtude, eu posso colocar também a pacificação e a mansuetude, a afabilidade com que eu trato uns aos outros. Como eu posso desenvolver a afabilidade se eu ainda sou orgulhosa, presunçosa, me coloco num pedestal, acho que eu sou diferente, no pior sentido do termo que pode haver, em relação ao outro. Vejo o outro como um menor, como um desprezível, sou indiferente ao outro, porque penso que ele não deveria ter as mesmas oportunidades que eu tenho. Acho que a felicidade deve ser um triunfo apenas para mim. Então, de quem eu não gosto, eu já me afasto, né? Acho que não deveria ter todas essas oportunidades que Deus confere, como se eu fosse a filha dileta do Altíssimo, né? E achasse que eu deveria ser a única merecedora de tudo isso. Então, mais para frente, no item de instruções dos Espíritos, ainda nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, a gente tem uma mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso, em que ele vai colocar uma mensagem intitulada Fora da caridade não há salvação, e ele começa essa mensagem dizendo o seguinte: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Ou seja, a prática da caridade define os nossos destinos. Tudo que a gente fizer que for ato de caridade tornar-se-á imperecível. Isso é muito profundo, porque a visão, em geral, que a gente tem da caridade é uma visão muito estrita. A gente geralmente pensa na caridade no caso de eu ter 2 pacotes de biscoito e poder dividir isso com outra pessoa que não tem o que comer, né? E aí nós dois podemos, né, nos alimentar porque há recursos suficientes e eu abro mão de parte dos meus recursos. Só que esse mesmo entendimento da caridade pode se dar em outros âmbitos. Quando, por exemplo, eu tenho meu recurso de tempo e eu posso também dividir esse recurso de tempo com outras pessoas, dando a elas do meu tempo, do meu entendimento, da minha lucidez, da minha escuta, para ampará-las e orientá-las de algum modo, ou simplesmente ouvi-las e acolhê-las. Isso também é caridade. Quando, por exemplo, eu passo por um processo, né, de enfermidade e me permito receber ajuda, é um gesto
de humildade, que patrocina a caridade dos outros em relação a nós. Em geral, a gente, quando pensa em caridade, sempre se coloca na condição de benfeitor. Eu sou aquela que sou abastada, que tenho muitos recursos, que tenho muito a dar, e me coloco nessa posição de opulência, né? Porque eu tenho controle, eu decido repartir os recursos ou não, e me coloco nessa condição de provedora. Mas, por vezes, a gente tem dificuldade de se colocar na condição da parábola do bom samaritano, do caído no chão, que teve alguém, né, numa situação assim tão deprimente, tão deplorável, que se apiedou de nós, foi curar das nossas feridas e nos levar ao estalajadeiro para que também continuasse a nos cuidar. Então, Paulo vai dizer, na terra, à sombra dessa bandeira, desse estandarte, os destinos do homem, né, viverão em paz. Ou seja, durante a terra, se a caridade for o nosso guia, a gente não erra, porque a gente não cai nas armadilhas sutis do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A gente sempre aprende a se desapegar. Hoje eu estudava alguns conceitos budistas e dentre eles está algo que Buda patrocinava bastante, Siddhartha Gautama, que é o conceito da impermanência. Buda vivia para a imortalidade. E isso é muito interessante para a prática da caridade. Porque se eu penso que hoje eu estou numa posição de ajudar, numa posição de estender as minhas mãos para aqueles que estão numa situação menos privilegiada que a minha, eu sei que a benfeitoria que eu faço hoje é também a benfeitoria de que eu terei necessidade amanhã, que a gente troca de papéis e com isso eu posso exercer uma relação de menos desapego em relação às coisas do mundo. Então isso preserva as relações. Agir com caridade nas relações é agir com tolerância, é agir com respeito, é agir de forma empática, tudo que a gente ouve nessas mensagens bonitas de motivação no Instagram, né? E Paulo continua, e no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. O que implica dizer, nós estamos, através da caridade, construindo rotas luminosas, com o objetivo de lá na frente a gente buscar as recompensações, né, as compensações futuras com respeito ao nosso ato. Não é que a gente necessariamente vá fazer a caridade com o objetivo de mercadejar com Deus. Olha lá, em Deus, eu fui nessa última existência uma pessoa muito caridosa, então agora eu quero descanso eterno, viver aqui com os anjos, tocando harpas, porque é isso que eu mereço. Essa discussão há, inclusive, em O Livro dos Espíritos, né? Então, mas a gente sabe que, embora algumas pessoas possam fazer a caridade imbuídas por esse pensamento, que a gente faça a caridade de qualquer modo. E por falar em caridade, é sempre oportuno nós relembrarmos a questão número 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade, segundo Jesus compreendia, não é você ser falso, artificioso, dissimulado, de não gostar das pessoas e fingir que gosta. Benevolência para com todos é um esforço, um sacrifício da alma, para que eu me coloque na relação, ainda que não tenha afinidade com aquela criatura. Benevolência para com todos pressupõe o seguinte: amar é uma decisão. Você não ama só porque você quer, porque você está tendo um arroubo da alma, uma vontade irresistível, né, de amar a outra pessoa. A gente é benevolente para com os outros porque é bom ser bom, porque é bom tratar os outros bem, porque a gente está vivendo e praticando a lei de amor, né? Ainda que isso exija de nós um esforço muito grande. E normalmente exige. A gente qualifica hoje em dia as pessoas de tóxicas, de nocivas, né? Sempre utiliza essas expressões que têm ganhado grande amplitude, né? Principalmente nas redes sociais, para tentar justificar
os nossos afastamentos e inibições. Aqui não há qualquer apologia, no sentido de dizer que a gente é obrigado a conviver com quem nos maltrata, com quem nos quer mal, com quem efetivamente consegue ativar certos complexos, né, em nós e transforma isso a nossa vida no inferno. Mas é importante também a gente se responsabilizar sobre o nosso grau de participação na desordem que a gente se queixa. Se a gente age com benevolência para com os outros, isso é fundamental para que a vida também haja com benevolência para conosco. A indulgência para com as imperfeições alheias é um ato de humildade, de reconhecer que, de fato, eu sou digna de perdão, né? Quando a gente ora no Pai Nosso, Senhor, perdoai as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado as dívidas dos meus ofensores, né? Mais ou menos assim. Quando a gente ora isso, a gente está pedindo ao Pai que, através dessa nossa prática, desse nosso exercício, de ser indulgente para com as imperfeições dos outros, a gente reconheça que, assim como os outros erram, nós também erramos. E se eu sou indulgente para com as imperfeições dos outros, eu posso pedir ao Pai que também seja indulgente em relação às minhas faltas, menos severo. Jesus conta uma parábola para falar sobre isso, né? A parábola do servo que devia ao seu senhor e que não tinha condições de pagar e que o servo apela, faz um pedido de misericórdia, né? Roga por piedade. Por favor, tende piedade de mim. Me dá mais um tempo para que eu possa quitar a minha dívida. O Senhor aquece, né, a exortação da piedade, se sente compungido, atende, né, e libera esse servo para que ele possa reaver isso mais tarde. E o servo acaba de sair dessa situação com o Senhor. Lá na frente tem um outro que lhe devia dinheiro e ele praticamente estrangula o outro, sem a menor piedade. O outro, por sua vez, também exorta, clama por piedade, e o servo se torna completamente fechado, indiferente, coração enregelado em relação ao apelo dos outros. Ué, como é que ele não tem indulgência para com as imperfeições dos outros e pede indulgência, pede misericórdia? Aí o servo, ou melhor, o Senhor, refez a sua fala, né? Ao observar que o servo que tinha clamado por piedade tinha feito isso, também passa a não ser mais piedoso. Então, essa figura parabólica não é que Deus vai se ajustar às nossas respostas comportamentais, né? Senão ele não seria Deus, não seria toda perfeição, toda bondade. Mas a lei corresponde de acordo também com o que nós fazemos, porque as nossas ações geram respostas. Então, a indulgência que nós temos em relação à imperfeição dos outros é também a indulgência em relação às nossas próprias faltas. É da lei de ação e reação. É se reconhecer também falho, necessitado, né, de caridade dos outros, necessitado de amparo. Em geral, a gente não pensa isso. A gente se acha assim, né, as pessoas mais bem acabadas da criação, os perfeitos de Deus. Achamos que a convivência, a nossa convivência com as outras pessoas é muito pacífica, que nós somos pessoas muito fáceis de agradar, pessoas assim que, né, somos maravilhosos, temos muita facilidade de conviver com os outros, e os outros não precisam fazer grandes esforços para conviver conosco. Os difíceis são os outros, nós sempre somos os mais fáceis. Mas isso é uma visão exageradamente, como é que eu posso dizer? Bonita, né? Digamos assim, em relação a nós. É uma visão falseada, idealizada de quem nós realmente somos, né? Então, é necessário que a gente se veja com realidade, sem culpa, sem remorso e percebendo que, assim como para nós a convivência com certas pessoas é difícil, para os outros a convivência conosco também pode ser. E o perdão das ofensas, né?
Perdão das ofensas pressupõe que nós precisamos nos esforçar para tentar não nutrir ressentimentos, mágoas, nos libertar das situações, né? As frustrações, as negativas, os abandonos, as traições, as ofensas chegarão, porque nós estamos imperfeitos nesse nosso estado evolutivo. E esse perdão nos liberta dessas mágoas e dessas questões. Então a gente está observando o quanto que todas as virtudes são importantes. E o espírito que as possui, cada uma delas, vai a cada passo revelando sua melhoria do ponto de vista espiritual e humano. Mas as orientações espíritas deixam sempre bem claro que a mais meritória de todas as virtudes, como vão responder os imortais a Kardec, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, em que ele pergunta qual a mais meritória das virtudes, é de fato a caridade. Então eles vão dizer, todas as virtudes têm o seu mérito, todas são sinais de progresso no caminho do bem, mas de fato a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. E a mais meritória é aquela que se baseia na desinteressada caridade. Isso da gente fazer o bem sem buscar interesses pessoais é um grande desafio. Um desafio muito superlativo, que exige de nós uma sublime constância nesse exercício de prática do bem, que a gente consiga renunciar à necessidade humana, que normalmente a gente tem, de uma resposta imediata ao nosso esforço e continue perseverando sempre, ainda que as portas para nós se fechem. E um grande entrave para isso é o materialismo, inevitavelmente muito presente na sociedade moderna, que está associado aos desregramentos morais, produz efeitos infelizes na mente e nos sentimentos das pessoas, que todos nós, que somos todos nós que aspiramos um mundo melhor. Então a humanidade sempre está amparada pela providência divina, e a providência divina sempre permite o renascimento através da reencarnação de espíritos mais esclarecidos em bondade e em conhecimento, que são esses pequenos gênios que despontam de tempos em tempos, para que possa impulsionar o desenvolvimento de toda a sociedade humana. Então, os benfeitores espirituais vão esclarecer na Revista Espírita de outubro de 1863, quando vão falar dos benfeitores anônimos, que a virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam alguns pessimistas. A gente sabe que, conforme está colocado no capítulo de número 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa do meu pai, a terra ainda está no posto do planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mas a virtude não está banida da terra. Sem dúvida, nela o mal ainda predomina, mas quando se procura na sombra, percebe-se que sob a erva daninha, né, há mais almas boas do que se pensa. Elas surgem em intervalos espaçados, porque a verdadeira virtude não se põe em evidência. Ela é humilde, se esconde das multidões. Não busca reconhecimento. Ela se contenta com os prazeres do coração e com a aprovação da própria consciência. Ao passo que o vício é mais barulhento, se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são esses dois polos fundamentais do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem a calma, o outro traz a tempestade. E a consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Ou seja, a prática da caridade pressupõe nós caminharmos numa direção que seja a contramão dos interesses mundanos, pelo menos aquilo que em geral funciona na moda na nossa sociedade.
Então, ser um virtuoso hoje na nossa sociedade necessariamente irá pressupor que a gente tolere as diferenças entre os outros. Não é que nós sejamos melhores do que os outros, mas nós já estamos buscando soluções práticas para a nossa vida que digam respeito à nossa condição espiritual e não apenas a uma condição transitória humana. E a gente precisa suportar os efeitos dessas diferenças, né? Bom, segundo o Espiritismo, nós sabemos que as pessoas virtuosas foram desenvolvendo essas virtudes ao longo das suas experiências reencarnatórias. Nós somos espíritos imortais e quando nos colocamos nas situações, nas experiências, principalmente em condições adversas ao nosso desejo, à nossa vontade, nós somos convocados a mostrar os nossos potenciais de alma. Então, a gente demonstra as conquistas adquiridas anteriormente. E a própria experiência também nos coloca como se fosse uma guilhão, como se fosse um convite à disposição para que a gente possa começar a desenvolver novas virtudes que ainda não conquistamos. Então, é por isso que nós observamos que para certas pessoas a prática do bem é quase como um automatismo, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço, suas ações nos parecem muito naturais e para elas o bem se tornou um hábito, porque realmente foi um hábito construído, não apenas agora, mas ao longo de várias existências. E se a gente começar agora, através de uma prática do bem que ainda não é natural, que a gente precisa se lembrar, anotar na agenda para fazer, estar atento quando surge a oportunidade, né? Se a gente conseguir prestar atenção em tudo isso, passará a ser um hábito no futuro, à custa de muita perseverança e continuidade nesse doce dever. A gente tem uma mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine no capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos, né? No item 8, intitulado A Virtude, né, uma mensagem belíssima, em que o Espírito começa dizendo o seguinte: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Mas, infelizmente, quase sempre são acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Os verdadeiros homens de bem ignoravam que fossem virtuosos e deixavam-se ir no sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com um absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É a essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que vos incito a vos consagrar. Afastai dos vossos corações o sentimento de orgulho, vaidade, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como modelo e que faz alarde das próprias qualidades a todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação quase sempre esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Ou seja, a virtude verdadeira não busca os holofotes do mundo. Então, não é nada contra, né? A gente não está dando nenhuma indireta aos famosos que têm milhões de seguidores nas redes sociais,
que mostram publicamente os grandes atos de caridade que fazem. Cada um é que pode dizer da sua própria intenção. E a gente sabe que no que tange às virtudes, né, e a essas expressões, né, da caridade, o que vale é a intenção. Mas que intimamente a gente passe a se interrogar se nós estamos mais para esse polo do homem ou da mulher, né, do ser humano, que se coloque como modelo, como objeto de veneração, para arrancar aplausos das multidões, ou se efetivamente nós estamos em paz com a nossa consciência e estamos fazendo isso de um modo silencioso, dedicando todo o nosso bem, todo o ato de caridade e de virtude que a gente faz a Deus, né? Sem buscar recompensas imediatas. As ideias espíritas favorecem esse desenvolvimento da fé inabalável na bondade e misericórdia divina, que é uma condição que nos faz acreditar num mundo de paz e felicidade construído por pequenos atos da nossa vida cotidiana. Pelo Espiritismo, nós vemos que as dificuldades, tanto as atuais como as temporárias, sempre são indicativas de que a humanidade está vivenciando um período de transformação através da lei de progresso. Então, se a gente aprende a suportar essas convulsões sociais nesse período de transição planetária, a humanidade inevitavelmente está se preparando para o raiar de um novo tempo, que seguirá essa noite de tormentas, trazido por uma nova ordem social mais justa, mais nobre, mais virtuosa. Então é por isso que todo bem praticado é uma virtude. É um exercício que a gente faz com o objetivo de galgar mais um passo para a consolidação dessa grande conquista moral, que serve não apenas para nós, mas, sobretudo, colabora também para esse processo de evolução do planeta a que estamos sendo, nesse momento, convocados. E assim o homem passa a encontrar um campo livre para desenvolver plenamente as suas capacidades, tanto intelectuais como, sobretudo, as capacidades morais. Esse progresso moral deve ser secundado pela inteligência. A gente não precisa ficar brigando em relação a qual é o mais importante. Os dois são. Nós precisamos tanto do progresso intelectual, como, sobretudo, do progresso moral. Quando a gente utiliza a inteligência em prol do nosso progresso moral, a gente consegue refrear as nossas paixões, a gente consegue direcionar os nossos dotes de amor, faz com que o processo de autoconhecimento seja mais acelerado e consistente. E aos poucos, a fraternidade universal vai dissipando esses antagonismos de opinião, nos fazendo reconhecer como uma só família, o que ajuda também a fomentar essa prática do bem, que a gente passa a ver o outro sem grandes distâncias, sem grandes separativismos. E aí pode se multiplicar o número, a intenção, né, e a tendência de instituições beneméritas, independente de castas, de religiões, de posições sociais, que apoiem a todos os que sofrem, todos perante irmãos, né, perante Deus. A legislação também passa a ser mais justa, refletindo esse progresso moral. Os preconceitos tendem a se enfraquecer e passar a ser eliminados. A humanidade se torna mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas e pela proliferação, pela multiplicidade do bem praticado em todo o lugar. Então, o mundo passa a ser governado pela divisa da caridade, da fraternidade, da benevolência para com todos e da tolerância para com todas as convicções e crenças. Esse é o resultado coletivo de todo o bem praticado, né? E em Livro dos Espíritos, na questão 917, para os orientadores da vida maior, nós temos que qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar pelo movimento interior de combate ao nosso próprio egoísmo. Os imortais vão dizer: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo,
porque resulta da influência direta da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Nós somos cidadãos do mundo. Vivemos aqui no nosso planeta com o objetivo de ter experiências, né, intervindo através do nosso corpo material no mundo e utilizando esse instrumento no qual nós estamos internados para progredirmos moralmente e termos a oportunidade de vivenciarmos situações que nos façam refletir, enquanto espíritos imortais, sobre a nossa conduta, sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, o maior trabalho que nós precisamos empreender não é de combate com o outro. O maior inimigo que nós temos, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. E, sem sombra de dúvida, é o egoísmo. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário que nos ajuda a entender como realizar esse combate. Quando ele vai dizer: quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante magoam, que levam à perturbação a todas as relações sociais, o egoísmo, ele provoca dissensões, destrói a confiança, obriga-nos a nos manter constantemente em defensiva contra o nosso vizinho, ou seja, é a causa que faz de um amigo um inimigo. Então, quando a gente passar a perceber essa vileza do egoísmo, a gente vai passar a compreender que esse vício é incompatível com a nossa felicidade e com a nossa própria segurança. Então, Kardec, de um modo muito acertado, fala sobre isso. E esclarece ainda a nossa doutrina que há dois grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento das virtudes no ser humano: o interesse pessoal e o nosso apego às coisas do mundo material. Quando a gente fala assim de interesse pessoal, será que isso é realmente verdade, né? Que exemplos a gente poderia dar para poder comprovar o nosso interesse pessoal, né? Sabe quando a gente conversa com um amigo, uma amiga, né? E conta para ele, reparte com ele, divide com ele ou com ela uma ideia que nós temos, né? De um plano que a gente quer fazer. E aí a gente diz: olha, eu tenho uma ideia que é uma ideia assim de solidariedade em relação aos outros, né? Eu quero montar um projeto que vai ser uma ONG, sei lá, para ajudar moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. E eu quero criar um lugar onde eles possam receber alimentação, possam tomar banho, ter acesso a um lugar para descansar, como se fosse um pouso, né? De uma estação de repouso, onde eles tivessem a condição também de serem escutados, ou seja, uma ideia maravilhosa. Aí vamos supor que a pessoa apresente as dificuldades que são, assim, dificuldades materiais para poder empreender esse projeto. Aí diga, por exemplo, assim: certo, é uma ideia maravilhosa, mas você já pensou na viabilidade financeira de um projeto como esse? Como você acha que você vai sustentar um projeto como esse, né? Você também precisa de outras pessoas para te ajudar. Afinal, como é que você vai dividir a sua atenção e cuidar sozinho, né? Vamos supor, de receber, um exemplo, 20 pessoas em situações de rua. Como é que você vai servir alimentação para elas, ouvi-las, né? Fazer prece com elas, enfim, tudo isso ao mesmo tempo, né? Você não pode se dividir em tantas pessoas. Aí a gente já se ressabia, já acha: não, então deixa para lá, né? Não vai dar certo, e não aceita a ajuda de outros colaboradores, porque a nossa ideia original não foi ampla o suficiente para perceber esses outros pontos que essa outra pessoa colocou. E aí o nosso interesse, né, a nossa visibilidade, talvez, de ter tido a ideia brilhante, já não tem tanta evidência, porque agora confrontado com uma outra linha de pensamento,
a gente percebe que a nossa ideia precisa de modificações até para que se torne factível, se torne real, se torne aplicável, né? Assim, na nossa vida prática. Então, veja que interessante. O interesse pessoal também está aí, porque falta nesse momento a humildade suficiente para ouvir e para abrir-se à ideia do outro. Dando um exemplo de apego às coisas materiais, às vezes a gente pensa apenas nessa questão, né? Da minha casa, do meu celular, do meu carro, das minhas coisas. Mas às vezes a gente tem um apego às situações materiais, que também é um apego às coisas materiais. Então, pense, por exemplo, não porque eu sou presidente dessa empresa, né? E todos me devem respeito, devem bater continência para mim, eu é que mando, eu sou a lei dessa empresa, né? Isso é um apego também às coisas materiais. Estar como presidente de uma empresa é uma missão que o próprio Evangelho nos elucida quando fala dos superiores e os inferiores. Nós estamos sob o encargo de almas, né? Como o Evangelho vai dizer. Então a gente tem responsabilidades por esse cargo, por essa posição. E de fato nós precisamos entender essa responsabilidade até para que a gente possa agir com mais proveito. Então, é lógico que uma situação como essa, ninguém gostaria de perder, né? Em geral é assim que acontece. Quando você tem uma situação de poder, de riqueza, de beleza, de fama, de audiência, você quer continuar mantendo isso por longo tempo. Mas isso não se sustenta por longo tempo, porque isso diz respeito à impermanência das coisas materiais. E quanto mais a gente se apega, mais a gente sofre. Joana de Ângeles tem uma obra para falar sobre isso, que é a obra Plenitude, terceira obra da série psicológica dela, pela psicografia de Valdo Franco. E logo nos primeiros capítulos ela vai fazer uma análise aprofundada sobre a questão do sofrimento, a análise do sofrimento, como trabalhar a cessação do sofrimento, com base nos preceitos budistas, e ela vai chegar exatamente a essa conclusão, que a gente sofre pela impermanência, porque a gente não quer que aquela situação passe e ela vai passar. Então, quanto ao interesse pessoal, os espíritos orientadores da codificação espírita nos informam que esse é o sinal mais característico de imperfeição. Na questão número 895, eles vão dizer: um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. E quanto aos apegos às coisas materiais, na mesma questão 895, os espíritos vai dizer que esse apego constitui o sinal mais evidente, mais notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino de ser imortal. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, a doutrina espírita nos ensina que a caridade é essa virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem a caridade, não existem as outras virtudes. A caridade é, em todos os mundos, a âncora de salvação, a mais pura emanação do próprio Criador, a sua própria virtude, dada por ele à criatura, como a gente vai ter na mensagem sobre a beneficência em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas nós devemos ponderar que a transformação de indivíduos em seres caridosos, de acordo com o entendimento espírita e evangélico, demanda esforço e tempo, maior ou menor a depender das nossas disposições íntimas. Mas o aprendizado para esse propósito começa, em geral, com
os pequenos gestos do cotidiano, a execução de simples gestos de filantropia, desenraizando o egoísmo, né? Desenraizando o orgulho que tiraniza e adoece a criatura, e continuando a proporcionar a aquisição de novas virtudes e o aperfeiçoamento de outras, como a própria fé e a esperança. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes quando a gente pensa em virtude, a gente acha que é algo próprio dos anjos. E na verdade não é bem assim. As virtudes, elas são acessíveis ao nosso estágio evolutivo, são formas de expressão do aperfeiçoamento do ser espiritual, do ser imortal que nós somos. E todo esforço que a gente faz para a prática do bem, sem sombra de dúvida, colabora com o objetivo de que nós possamos crescer, né, para Deus. E o Espiritismo nos ensina que para que a vida se transforme numa bênção perene, é fundamental que cada indivíduo não apenas se liberte do egoísmo, mas desenvolva a capacidade de doação em benefício do outro. Esse é o primeiro estágio do aprendizado, se nós pudermos, né, afirmar desse modo. Emmanuel esclarece que, a rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. A beneficência, então, é o móvel das virtudes, a doação dos recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior, tolerância, doação de entendimento, sacrifício, doação de si mesmo. Emmanuel diz isso na obra, é uma obra maravilhosa, eu uso ela em geral antes de dormir, né? Abro e faço uma reflexão do meu dia com base em mensagens que ele traz. A obra Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Aí no capítulo 6, Dar, ele fala sobre isso, né? Que, em resumo, as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Dar algo em relação ao outro, compartilhar com o outro. Então, ampliada a nossa capacidade de doação, o espírito passa a compreender que a prática da caridade não se restringe à doação de coisas materiais, bens e serviços. Por quê? Se a caridade é o móvel das ações construtivas no amor em todos os mundos, e nem todos os mundos são tão materiais como o nosso, a gente percebe que essa capacidade, esse ato de caridade se estende para além das coisas de ordem material. Então, esse é o trabalho que a gente visa exercer através da filantropia. E o Espiritismo, como a gente bem sabe, dá muito valor à prática da caridade, considerando-a como fator primordial de renovação íntima do ser humano. Por isso que a gente começou a nossa despretensiosa reflexão dessa noite, falando sobre o capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, que é uma exortação, né, que o Espiritismo adotou para si. Então, essa bandeira da doutrina está sintetizada nessa máxima. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós tínhamos programado, né, para poder conversarmos aqui hoje, essa noite, na esperança de que tenha sido de alguma sorte útil. Nos despedimos, agradecendo penhoradamente a presença de todos, né, por nos ouvir. Agradecemos ao convite do Giliard, né, que gentilmente cedeu seu espaço para que a gente invadisse, né, a conta dele para poder gravar esse conteúdo. E vamos, para nos despedir, fazer uma prece de agradecimento para esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexionar sobre a caridade, sobre o bem, o exercício do amor e a prática das virtudes. Que o Senhor nos encoraje, nos proteja, nos ilumine, para que nós nos tornemos seres humanos cada vez melhores. Dai-nos a perseverança, o bom ânimo, para seguir sempre adiante sem esmorecer. Que o Mestre de misericórdia e amor nos sustente e nos proteja sempre, nos abençoe e nos ilumine e nos envolva com a sua paz.
Dai a cada um de nós aquilo de que necessitamos. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, um grande abraço a todos, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.